Bora, fiel, acompanhar os donos da bola com o Neto agora, analisando a vitória do Corinthians com o gol do Memphis Depay, hein? O Neto aí, será que vai elogiar o Memphis Depay? Ou será que vai dar aquela cutucada? Tá muito bom esse corte, o Veloso, o Souza aí, todo mundo com cara de tacho no programa, após a vitória gigante do Coringão, falaram que ia perder, né? O Veloso falou que ia empatar 0x0. Mas tá bom demais, quinta-feira animada pro corintiano, deixa seu likezão, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão, nenhuma informação, então sem mais enrolações, bora pro vídeo. É o seguinte, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, tava falando com você, Souza, tava falando com o meu querido Veloso. Meu irmão, o Corinthians é o Corinthians. O Corinthians é um time diferente. Eu desço o pau no Memphis, desço o cacete no Carrilho. O torcedor fica bravo com esses jogadores que entregaram o Campeonato Brasileiro. Mas é impressionante um time que tem a torcida. A torcida que é o mais importante. Porque quando você coloca 3.200 pessoas no Mineirão e massacra a torcida do Cruzeiro, mostra que esses jogadores que jogaram ontem, Carrilho, jogou muito, tá aí, ó. Isso aqui, ó, são os caras, irmão. Não é o Memphis que ganhou o jogo, não é o Carrilho. Mateuzinho, que jogou muito. André Ramalho, há quanto tempo não joga do que ele jogou? Gustavo Henrique, José Martínez, o que jogou taticamente. O Yuri Alberto, o Memphis. Então você fala assim, mas como é que esses caras podem jogar dessa forma contra o Cruzeiro, que era favorito? É por causa deles aqui, meu irmão. Eles aqui, velho. Eles aqui, ó, são eles. Por que que eu digo isso? Eu e o Rosinei sabemos disso. São Paulo também faz isso. Palmeiras também faz isso. Todo time faz. Mas esse clube, ele é diferente. Esse clube é uma coisa muito louca. Porque essa rapaziada que tá aí, eles mostraram para os jogadores o seguinte: ou vocês jogam na dor, ou vocês se vão sentir. E essa força aqui que eles têm, eles passaram pro jogador, porque não é possível, Veloso, Souza e Rosinei, daqui a pouco eu boto vocês pra falar, não é possível o time jogar desse jeito, jogar como jogou com o Cruzeiro 3x0, jogar como jogou com o Vitória, jogar como jogou contra o Juventude, jogar como jogou contra o Sport. Não é possível isso. E aí o Corinthians teve uma coisa ontem, que foi o Dorival Júnior, porque ele sabe jogar a Copa do Brasil, porque ele entendeu isso. Quando ele mete o tripé do lado esquerdo, tripé do lado direito, 2 volantes posicionados, Breno Bidon, monstro esse menino, monstruoso. Hugo, pelo amor de Deus, não tem o que falar do Hugo. Memphis Depay, e esse Memphis Depay, esquece, irmão, ele deita em todo mundo. E é verdade, mas ele fez isso antes? Não. Ele quis jogar? Não. Ele fez os gols? Não, mas fez ontem. E quando o cara faz gol, esse tipo de jogo, você tem que falar, parabéns. É assim que você tem que fazer. Você não pode jogar o próximo jogo diferente disso, porque essa torcida aqui, é isso aqui, ó. Aumenta aí, Thiago. Isso é um boteco em Belo Horizonte, irmão. Só não é em São Paulo, não, porra. Isso aí é lá em Belo Horizonte. Isso que é fiel, irmão. É isso. O cara que vai com o avião arremete. O cara que vai que não tem ingresso. O Corinthians é isso. O Corinthians tá quebrado? Tá quebrado. O Corinthians não tem dinheiro pra nada? Não tem dinheiro. O Corinthians não tem dinheiro pro 13º? Não tem dinheiro. Eu falei pra vocês, o Corinthians não perde pro Cruzeiro. Nenhum dos 2 jogos. Agora, jogar a final contra quem vai, Vasco ou Fluminense, é uma outra coisa, porque final é diferente. O que o Corinthians fez com o Cruzeiro ontem, amassou, botou no bolso e falou, meu irmão, aqui é Corinthians, truta. Você pode até querer ganhar do Corinthians, mas você vai ter que suar sangue. Agora, por que os caras não fizeram isso durante o ano? Não recebe salário, é uma casa da mãe Joana, é todo mundo que manda, é jogador que manda, é dirigente que não tem firmeza no que tem que falar.
Mas o Dorival Júnior chegou, Veloso, Souza e Rosinei falou, meu irmão, ou vocês jogam, ou nós estamos mortos, irmão. Ou você faz isso aqui, o José Martins, ou nós estamos mortos, porque o Ranieri não pode jogar. Ou você marca o Arroio, o Mateuzinho, ou ele vai deitar em você de novo. Matheus Bidu, ou você para de cortar a bola como você cortou e quase saiu o gol, ou você joga com... Olha só o que jogou o Breno Bidon. Olha o que esse menino fez. Olha como que se comportou um time de torcida, um time de raça, um time que dá orgulho de ser ídolo, um time que dá orgulho dos caras que foram lá. Meu irmão, eles calaram a boca de 50 mil pessoas. E se perde o jogo, canta também. Tá aí, ó. Tem time que tem torcida. Não é não? O Corinthians depende dessa. Se não tem esse povo aqui, não tem Osmar Stable. Olha o que o Andrés fez com o Corinthians, irmão. Olha o que o Duílio fez. Olha o que o Dualib fez. Olha o que os caras fizeram, quase acabaram com uma instituição dessa. Que esse ano ganhou o Paulista e pode ir pra final. Pode ir, porque o Cruzeiro é um baita time. É um ótimo time. Lucas Romero, bom de bola. Lucas Silva, bom de bola. Matheus Pereira, bom de bola. Caio Jorge, bom de bola. Os dois laterais. Mas isso aqui que ganhou o jogo. É isso aqui. Bota lá, Thiago. É nós, Corinthians. E aí... eu vou colocar uma coisa pra vocês, eu vou colocar o gol. O gol. Marcelo do Ó, Cascão. Ah, você vai colocar o gol do Rômulo Mendonça? Bota o gol do Rômulo Mendonça ontem. Um beijo pro Rômulo Mendonça. Um beijo pra Ana Paula. Um beijo pro Fabrício. Um beijo pra Amazon Prime. Ontem eu fiz... Pô, foi um dia maravilhoso ontem. Porque eu tô cansado de sofrer esse ano. Tá não, Rosinei? Muito. Falar uma coisa pra você, com todo o respeito que tem o São Paulo, que sofre muito mais que nós. Palmeiras não. Palmeiras foi 2 títulos, meu, que perdeu. O que o Palmeiras perdeu foi porque o treinador achou que ele é mais importante que a instituição. Porque se ele não achasse isso, o Palmeiras brigava pra ganhar os 2 títulos. Não era o Flamengo não, truta. Mas quando o cara é maior que o clube, quando o cara se sente o maior, e agora deu entrevista, aqui não vai passar entrevista. Aqui no meu programa não. Deu entrevista aí pros caras aí, pra TV Palmeiras. Ai, meu Deus, ela veio falar comigo antes do... Bom, meu irmão, não senhor. Isso aqui que é torcida. Isso aqui que é povo, irmão. Isso aqui que é sofrimento. Isso aqui que é time sem dinheiro. Time quebrado. Uma instituição que as pessoas quase acabaram. Mas as pessoas... Ah, mas é o Cruzeiro. Meu irmão, vocês não sabem o que é o Corinthians. Vocês não têm noção o que é esse clube. Vocês não têm ideia o que representa vestir uma camisa. Vocês não têm ideia. Porque se os caras não jogassem ontem, vocês não iam apanhar. Mas vocês iam ser vaiados, irmão. Se é isso aqui, ó. Dá uma olhada aí. Pode isso. Os caras não têm dinheiro pra pagar 13º. Os caras não têm dinheiro pra pagar o Memphis. Os caras não têm dinheiro pra pagar empresário. Os caras não têm dinheiro pra pagar imposto. Os caras não têm dinheiro pra pagar o estádio. Os caras não têm dinheiro pra pagar o salário. Os caras não têm dinheiro pra pagar o 13º. Os caras não têm... Cara, como é que pode isso aqui? Que amor é esse? Qual que é esse amor? Qual que é essa devoção? Qual que é essa ideia de ser corintiano? Qual é essa ideia? Não é... É diferente. Não tem igual. Bota o gol do Rômulo Mendonça. Bota aí, Cascão. E viu o Corinthians com Carrinho. Liberdade, avanço pela direita, cruzamento na boca do gol pro Yuri, ajeitou pro disparo! De ataque da Fiel. Vamos lá. É o seguinte, quando ganham um jogo como esse de 1-0, qual a ideia do Cruzeiro
em relação ao próximo jogo no domingo, que por sinal o Corinthians ficou em Belo Horizonte, os caras almoçam lá e voltam com o avião fretado. Tá bom? Só para vocês saberem disso. Que é uma estratégia do Dorival Júnior. Para descansar o time. Para descansar o time. E é assim que tem que ser, porque o jogo de domingo vai ser muito pior do que o jogo de ontem. Porque o Cruzeiro joga melhor. Fora de casa. Então quem entende de bola... 3-0. Pra quem? Pra quem? Já foi. Já foi? Já foi. Por quê, Veloso? Esquece. O Cruzeiro, se tinha alguma chance, era de fazer o resultado lá. Esquece. Do jeito que o Corinthians jogou ontem lá no Mineirão, amassando o Cruzeiro e saiu barato, era pra ser mais. Barato! Era pra ser mais. O Memphis perde aquela na diagonal. Essa aí, ó. Se ele acerta o gol também, já era. Depois tem a do Vitinho. Então saiu barato ainda esse 1-0. E agora jogando aqui em casa, esquece. O Corinthians não perde. Qual foi a grande força que você viu do time do Corinthians em relação ao Cruzeiro nesse jogo de ontem, Veloso? O Dorival é muito inteligente. Muito! Muito inteligente. A gente sabe que o Corinthians não tem força, não tem elenco, não tem time para competir no Brasileiro 38 rodadas. Não tem. O que ele fez? Ele botou toda a força, o foco numa Copa do Brasil que o Corinthians está na semifinal para ir para a final e só jogou 7 jogos. Então é muito mais fácil você controlar um time, ter os jogadores, porque o Corinthians jogou com o time titular contra o Palmeiras, passou. Pegou o mesmo time titular e está jogando contra o Cruzeiro e já tem vantagem. No Campeonato Brasileiro ele não consegue ter esse time titular o tempo todo. E essa é a grande diferença. Tem ideia. Quando ele tem o time Alberto titular, machuca, consegue. o Memphis não joga, o Garro. E na Copa do Brasil ele está conseguindo ter sequência. O Corinthians precisou do Garro ontem? Não. O que a gente falou aqui? O que a gente disse aqui? E aí, meu irmão, dane-se quem pensa que... O time do Corinthians é um time muito cascudo. Cascudo, jogador experiente, jogador que tem essa bagagem já para jogar um jogo desse tamanho, fora de casa. Ó, esse jogo me lembra o que o Corinthians jogou contra o Palmeiras. Rosinei. Muito. Boa tarde, craque. Boa tarde a todos. Realmente, o Corinthians é um time cascudo. Ontem soube se posicionar de uma forma muito importante para esse jogo específico que é fora de casa. Acho que o Dorival acertou e muito ontem, colocando esses 4 jogadores. Ele fazia, em algum momento, 4-4-2. O Corinthians jogou do jeito que o Abel Ferreira fazia, meu irmão. 2 lateral. Exatamente. Dupla marcação, meu irmão. E correram muito, né, cara? Muito. Eu acho que isso é a diferença do quem joga no Corinthians. É entender. O Corinthians é assim. O Corinthians, o torcedor não quer 4-0 e jogando muito. Quer 1-0 com muita raça. E foi o que fez. É isso ontem. mesmo. É isso mesmo. O corintiano gosta disso. Correr da forma que correram ontem, se dedicar da forma que se dedicou. Qual a visão que você teve naquilo que o meio-campo do Corinthians amassou o meio-campo da equipe do... Tanto é que o Matheus Pereira não jogou nada no primeiro tempo. O que você viu disso, Rosinei? Bom, primeiro, destacar também, craque, o posicionamento do Maicon. O Maicon, ele se posicionou como um primeiro volante ali, e quem saiu na caça muitas vezes foi o José Martínez, e em alguns momentos o Breno Bidon e também o Carrilho ajudava muito eles na marcação ali. Mas o posicionamento do Maicon foi fundamental para que esse time do Corinthians pudesse jogar da forma que jogou ontem. Qual a ideia do Dorival Júnior quando ele consegue... daquilo que muitas pessoas não acreditariam, né? De jogar contra o Cruzeiro do Mineirão com 60 mil pessoas, mas isso não quer dizer nada quando você tem 3.200 guerreiros, quando você tem 3.200 pessoas que vão lá e representam 30 milhões, porque os jogadores sabem disso. Tanto é, vocês observam da entrevista em português do Memphis Depay. Qual a ideia que você viu? Como é que você viu o time taticamente? Principalmente, Mateuzinho, Carrilho e Maicon. Matheus Bidu, Breno Bidon, José Martínez. E trocava às vezes. Cara, impressionante o que o Dorival Júnior fez. Nenhum time na Copa do Brasil tem os números do Dorival Júnior em relação à Copa do Brasil. Souza? Nunca na história, né, dessa competição alguém tinha ficado tantos jogos sem sofrer gols, né? São 7 jogos sem sofrer gols. A gente falou ontem que para ganhar um jogo como esse você tem que ter humildade, marcar muito. O Corinthians tinha tomado uma goleada no jogo do Campeonato Brasileiro porque abriu o meio-campo, né? E a gente tem falado muito aqui que hoje, ao invés, muitos jogos, de você tiver qualidade, é muito melhor você ter um time mais equilibrado. E o Dorival tomou conta disso ontem, né? Teve ciência disso ontem, tirou um dos principais jogadores. E você tem uma estatística que com esses 3 jogadores o time perde pouco e ele abriu mão desse jogador. Esse é o gol, ó. A bola veio,
o Memphis deu um chapeuzinho, e aí o Breno Bidon fez o quê? Fez o quê? Todo o jogo. Pô, virou o jogo, inverteu a jogada, meteu do outro lado o Carrilho. Quem que tinha que estar ali? Quem que tinha que estar ali? Mateuzinho. Talvez o Mateuzinho. Mas a ordem é pra marcar, Mateuzinho. E fez perfeitamente. Pra mim, o melhor jogador em campo, o Mateuzinho. Aí vem, o Carrilho vai e faz a invertida, coisa que não fazia. Aí o Roberto fez o quê? Subiu e passou escorou. a bola Só escorou. pro Memphis Depay, escorou e sai o gol do Corinthians em relação a esse jogo. E principalmente num contra-ataque. Num contra-ataque. Eu vou discutir depois em relação ao que a mídia tá colocando aí, se a bola bateu na mão. Não tem VAR? Quantas câmeras tem de VAR? 200 câmeras? Mas não tem árbitro? Nossa, que impressionante, né? E aí o Corinthians faz o gol num lance de inversão de jogo, Veloso. Qual a ideia do Corinthians? E aquilo que o Dorival Júnior fez, que pra mim, o Dorival Júnior foi perfeito na parte tática e principalmente no desenvolvimento dos jogadores. Foi, acertou o time, colocou o time ideal para jogar lá. Ontem a gente já falava sobre esse meio-campo mais reforçado que ele estava colocando em campo e contou também com, sei lá, com a estrela de ter o Carrilho inspirado para jogar. Para mim, o melhor em campo. O Carrilho ontem fez uma boa partida, jogando aqui pelo lado direito, participando demais do jogo. E a bola chegava, ele sempre estava sozinho ainda, né? Estava sempre livre ali para fazer a jogada, jogou muita bola e participou diretamente, né? A bola atravessa, vem do Bidon, chega até ele tem a liberdade para dominar e ele bate muito bem na bola, coloca no segundo pau na cabeça do Yuri, que ajeita para o Memphis e faz o gol ali dentro da área, né? Mas realmente, taticamente, o Corinthians estava muito bem definido pelo Dorival, fez uma partida perfeita ontem e ganhou o jogo com personalidade fora de casa, né? Um time cascudo, um time que sabe jogar essa competição. O André Ramalho jogou, meu irmão. Jogou. Impressionante. Aí vem do que você falou. Aí você coloca o André Ramalho e você fala, eu vou colocar ele. Por que eu coloco ele? Por causa disso. Porque a Casco tá jogando bem? Não. Perdeu a posição pro Pedro Choca? Perdeu. Mas ele fez isso. Vamos colocar a entrevista do Dorival Júnior, que arrebentou ontem e pode ir pra quinta final dele. Ganhou 3. Ele pode ser campeão da Copa do Brasil, diga-se de passagem. Vamos lá, coloca ele aí, o pica-pau. O importante é você confiar em você. Crítica é o que o ser humano sabe fazer. Me desculpem, mas critica quem não tem capacidade de criar. Nós estamos aqui para trabalharmos. Se as pessoas não entendem processos, não sou eu que vou tentar explicar. Já coloquei algumas vezes tudo o que nós passamos aqui dentro. Todos os problemas que nós tivemos. Eu queria entregar o Corinthians na 13ª colocação do Brasileiro? Não. Nós tivemos merecimentos em muitos resultados para estarmos um pouco melhores. E não aconteceu. Continue criticando. A gente vai continuando fazendo da maneira como a gente sabe, com simplicidade, com tranquilidade e tentando chegar. Graças a Deus é a 6ª semifinal que eu estou participando. Só tenho a agradecer a Deus. As críticas, cada um continue fazendo do jeito que eles quiserem. Para mim, pouco importa, me desculpem. Poucos acreditavam que nós chegaríamos aqui hoje e alcançaríamos o resultado que tivemos. Por isso que você tem que acreditar em você sempre, você e seu grupo. Então, por isso que nós temos que ter consciência que o jogo do final de semana será ainda mais pesado, muito mais forte, com as equipes ainda mais concentradas e o resultado está todo ele em aberto. Vamos lá. E aí, o Dorival Júnior, que é experiente pra caramba, ele tem o entendimento das críticas em relação àquilo que aconteceu, porque 13º colocado em relação ao Corinthians é pífio. Agora, o que acontece muitas vezes com o treinador como ele? O Memphis joga? Não. O Roberto jogou? Não. Garro não jogou. Garro jogou? Não. Carrilho jogou? Não. José Martínez jogou? Não. Muitas vezes ele perdeu o Hugo, goleiro. Mas aí, também, a gente tem que entender isso. Mas, por outro lado, se você, Memphis, se você, Carrilho, se você deu essa condição que vocês mostraram ontem, por que não fizeram antes? E aí a grande dúvida em relação ao que acontece. Mas quando você tem... O que é isso aí? O recorde... Corinthians não leva gols na Copa do Brasil
desde a semifinal de 2024. Você tem os gols aí, todos os gols, Cascão? Olha só, menino com 21, é campeão brasileiro, com 22 anos ele sai livre. Que estrutura que vocês têm? Que visão vocês têm de vida? Que visão que vocês têm de Corinthians? Como é que vocês podem fazer isso? Como é que vocês podem... Sabe o que vai servir agora no Bidon? Dinheiro. Guinegão, dinheiro. Sabe pra quê? Pra pagar as contas daqueles que fizeram mal pro Corinthians. Da cambada de frouxo. De frouxo. É isso mesmo. Que teve que comprar Tadala. Que comprou remédio. Que foi pro hospital. Não é verdade? Que comprou relógio na Gaster. Que comia McDonald's. Olha isso. Então, ou vocês tomam tento para tudo isso, que é uma vergonha o que vocês fizeram para um clube como esse, porque não é possível, mais uma vez, a base salvar o Corinthians, como foi com o Guinegão. Então, esse aqui é os donos da bola para vocês, um corte aí. Ontem o Veloso chegou a falar que ia ser 0x0. Para quem não sabe, ele jogou no Atlético Mineiro, então ele odeia o Cruzeiro, mas também odeia o Corinthians, né? Falar que o Corinthians vai ganhar também. Mas o Souza falou que ia ser. O Souza falou, acho que falou que ia ser uns 3 pro Cruzeiro. Uns 2. Tá aí. Bom ver a cara de bunda dos caras no programa. Claro que é tudo entretenimento. E com o gol do Memphis Depay. Mas o Neto, ele é bem justo, cara. Às vezes a gente acha que é pessoal, mas não é pessoal, né, cara? Ele quando tem que elogiar, ele vai elogiar o cara. Ele não vai ficar pegando no pé do cara à toa. Claro que o Memphis às vezes dá motivo. Apesar do gol ontem. Às vezes, alguns lances do Memphis ainda irrita a gente, entrar de pé mole numa dividida. Às vezes ele recebe a bola, ele fica muito lento para tomar decisão. Mas eu acho que isso é mais o físico dele mesmo, né, cara? Ele não tem mais aquele raciocínio rápido para pegar, girar rapidão e já ir de direção ao gol. Ele precisa de espaço. O espaço que ele teve, fez o gol e teve um chute de fora da área que quase caiu no ângulo, uma bomba. Então, o Memphis, ainda bem que quando precisou demais agora, ele funcionou. E domingo, a gente espera que ele faça gol também, cara, pra gente poder ir pra essa final. Imagina a gente ser campeão da Copa do Brasil com o Memphis sendo protagonista, fazendo gol no Maracanã. Caramba, hein? Seria bom demais. E pra falar pros antes aí, o Memphis se paga, né? O Memphis se paga. Mesmo eu acho que é caro, muito caro. É um valor absurdo pra pagar, mas se você olhar bem, quando ele tá em campo, ele chama muita atenção pra ele, o foco, e abre espaço para outros jogadores poder jogar. O Roberto jogou bem. Já teve uma chance de gol só no segundo tempo de cabeça ali, mas o time tá de parabéns, cara. Tá de parabéns, uma vitória importantíssima, uma vitória grande, apesar de alguns torcedores achar que não foi vitória grande. Pelo amor de Deus, né? Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão. Então até o próximo show. Valeu, é nóis.